né, da sociedade, mas eu gosto de dizer o seguinte: toda vez que a gente judicializa uma questão, a decisão contraria alguém, né? Quando o juiz decide, ele sempre tem que contrariar alguém. Verdade. Então, quando a gente faz um acordo, é a pessoa que resolve o problema dela. Então, a tendência é que não haja ressentimento. E cada vez mais, inclusive o novo CPC veio com essa nova cara, essa nova característica, cada vez mais a sociedade vai se moldando a essa questão conciliatória, e eu creio que daqui a muito pouco tempo, claro que guardando todas as devidas proporções, nós vamos viver numa sociedade com muito menos litígio, o que é muito bom para todo mundo, né? Bom pro andamento processual, bom para a máquina pública, bom para as pessoas, e a tendência é que isso vá se tornar, daqui a muito pouco tempo, a médio prazo, por assim dizer, a judicialização não vai ser mais a regra e sim a exceção. É o que eu espero. Perfeito. Eu também. Principalmente para a pessoa com deficiência e suas causas judiciais, né? Porque é o que mais tem. Seja através da parte previdenciária, seja também na parte de consumidor, que é a crescente atualmente. Isso. Bom, doutores, os que não estão assistindo podem fazer perguntas que ao final nós vamos fazer para o nosso convidado, tá? Podem se sentir à vontade para perguntar, tirar as dúvidas. Perfeito. E doutor Nilson é excelente, ótimo profissional, ótima pessoa. Viu? Ele vai responder sim vocês. Doutor, o que deseja deixar para os nossos espectadores de mensagem, né, quanto à conciliação, quanto sua atuação profissional? Conte-nos um pouco. Eu acredito que a conciliação ela deve estar irrigada em todos os caminhos, em todos os segmentos da sociedade. E a conciliação ela deve ser algo que deve estar dentro da gente. A conciliação, muitas vezes, quando você resolve um problema através de uma conciliação, você evita uma cadeia de outros problemas. E eu acho que essa questão conciliatória está muito além das questões que envolvem o direito, né? As ações judiciais. Eu acho que a conciliação está dentro da família. A gente já nasce conciliando. Os nossos pais, quando nós éramos crianças, eles já nos ensinavam a conciliar. Talvez eles não tivessem a dimensão que isso traria para a sociedade atual, mas a conciliação, para mim, é algo que a sociedade não vai conseguir viver, não vai ter sossego se as pessoas não colocarem um espírito conciliatório. Independente, apesar de todos os problemas, sempre a conciliação é o melhor caminho. Concordo, doutor. Doutora Camila quer fazer perguntas também? Pode ficar à vontade. Não, eu queria só complementar a minha resposta que você me fez, né? Que o que eu mais vejo hoje, e que eu acho que a mediação teria que trabalhar ainda mais, né? Como a gente sabe, a mediação ainda é algo novo, não novo no direito, mas novo na sociedade. As pessoas ainda têm medo, as pessoas ainda têm aquele receio. Será que isso vai dar certo? Será que não é melhor eu judicializar? Então, o trabalho começa por aí, né? Que as pessoas realmente elas não estão preparadas ainda para a mediação. Mas que bom que a mediação está aí, cada vez mais forte, cada vez mais presente. E eu fui pesquisar, né? Fui pesquisar sobre mediação na área do consumidor, com plano de saúde, que é um grande, né, caso de assuntos que a gente recebe aqui na OAB com relação à pessoa com deficiência. Algumas pessoas, né, eu digo aquelas mais privilegiadas, graças a Deus, podem ter os seus planos de saúde para as pessoas com deficiência, e nós sabemos que isso não é fácil, é muita terapia, é muita fisioterapia, é muita coisa que as pessoas precisam, né? E os planos, mesmo a ANS está ali, mesmo sendo direito, sabemos que existe um limite. Então, todos nós sabemos que quando passa desse limite, tem que ter autorização. E aí é que vem o grande problema. Mas a mediação está mudando muito isso, tá? Eu estava dando uma lida e eu vi que a cada 10 mediações que são intermediadas pela ANS, 9 são concluídas com sucesso. Agora eu digo, isso foi algo que eu peguei, né, no próprio site da ANS e fiquei pensando, será que dessas 9, quantas são para pessoas com deficiência?
Porque realmente o custo de um cliente com deficiência não é o custo de um cliente sem deficiência, né? Então já começamos a pensar por essa lógica. Então, o que eu mais recebo e o que eu mais torço para que a mediação de fato seja realizada nestes casos. Por quê? Porque eles não podem esperar. Muitos ali, a doença não pode esperar. A atrofia não pode esperar. Verdade. Então, são pessoas que não podem aguardar a judicialização e a resolução através de uma sentença, através de uma liminar. Então, assim, o que eu mais desejo hoje é que a mediação de conflitos ela seja de fato realizada para as pessoas com deficiência no direito do consumidor, tá? Então, vou até dar um recadinho aqui, porque tem algumas mães que eu já vi aqui, que já me acompanham em outros lugares. Então, tem um direito que assiste a todos, né? Não só a pessoa com deficiência, mas todo ser humano. Isso, e lembrando que a ANS, ela começou com a questão da mediação de conflito para as queixas de natureza assistencial em 2010. Então, é importante que as pessoas saibam que dentro do site da ANS tem um portal lá, gente, que vocês podem acompanhar. Então, esse é o nosso trabalho como comissão. É levar o direito para vocês, a informação da maneira mais clara e objetiva, sem custo, né? Porque realmente é um custo para as pessoas contratarem advogados especialistas. Mas o que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Então, como você me perguntou, é isso que a nossa comissão faz, Jéssica. Deu uma travadinha, foi na internet. Voltou? Tá ok? Ou travou aqui a minha? Tudo certo? Para mim tá ótimo aqui. Para mim não tá travando. Tudo certo. Pronto. Então é isso que eu quero então falar. Deve ser a minha. Eu acho que é bem isso. A gente tem que realmente continuar lutando para que, de fato, ocorra a mediação de conflito. E não só aqui e ali, mas que aquilo ali, principalmente para a pessoa com deficiência, seja de fato realizado. Essa é a minha colocação. Doutor Nilson, a professora Sheila Rangel mandou um abraço, viu? Ah, sim. Inclusive, eu fiz o curso de mediação e conciliação com ela. Perfeita profissional. Foi ela que me despertou para essa questão da conciliação, da mediação. Um beijo, Sheila. Excelente profissional também. Beijo. Pessoalmente, pessoa maravilhosa. Sim, sim. Também participei da palestra dela, excelente. Quero mandar um beijo aqui também para as meninas da minha comissão que já entraram, viu? Doutora Eliane, doutora Geise. Gente, um beijo, viu? Josiane. Pronto, melhorou. Graças a Deus, Lene. Vamos continuar a nossa live que está muito boa. Do ponto de vista jurídico, doutor, qual a sua visão futura sobre os métodos consensuais nos tribunais de justiça? Eu acredito que a tendência é que cada vez mais se judicialize menos. Porque, primeiro, é bom para todas as partes. E segundo, porque isso vai diminuir o gasto público, né? Se você faz uma conciliação e encerra um processo judicial, nós temos aí uma economia financeira muito grande. E por isso que eu acho que cada vez mais os tribunais vão imbuir esforços nesse sentido. Não só isso, mas também a celeridade, né? A celeridade que a vida processual. continue. A celeridade Que a vida processual é importantíssima. Sim. É que as pessoas mais se queixam, né? Que os processos são muito demorados. E se a gente consegue fazer um acordo, uma conciliação e evitar um processo, é muito bom para todo mundo. Mas é o que eu falo, né? A questão mesmo do plano de saúde para as pessoas com deficiência que precisam do tratamento é importantíssima que essas empresas grandes, eu falo das grandes, gente, sabe? Aquelas empresas bem complicadas que a gente tem um ranking, né? Porque a gente tem um ranking. Quem é advogado ligado de consumidor sabe. Tem o ranking, né? tem. Tem um ranking, a gente sabe, a gente conhece. Então, é importante que a mediação seja, sabe? Eu acho que deveria ter uma lei mais rigorosa, porque essas pessoas, elas não podem esperar. A gente sabe que liminar sai rápido. Mas e a colocação da liminar em dia mesmo, no dia a dia? É feito? Porque não adianta a liminar sair e a gente não conseguir colocar em prática. Então, até o processo andar todo, aquela pessoa realmente já perdeu muito. E tem outro detalhe, doutora, não é todo mundo que tem acesso a um advogado, né? Não é. Ainda que seja para fazer a liminar, porque o problema aí não é só o fato da liminar, será mesmo que as pessoas
consegue acesso à justiça, consegue ter acesso a um advogado para fazer aquela liminar que ela precisa. Eu não falo as pessoas dos grandes centros, mas aquela pessoa que está lá no interior, lá no lugar mais afastado, será que ela tem Não tem defensoria pública, né, doutor? Não será tem que a defensoria pública alcança essas pessoas? Não alcança, nós sabemos no dia a dia, não alcança. E o pior, essas pessoas elas ficam refém, né? E é complicado porque a gente tenta ajudar, mas o sistema não deixa. E o próprio defensor público não consegue dar conta, porque ele para 200 mil processos. Né? Várias demandas. Ele não tem nós já fizemos algumas caravanas jurídicas, né? Na verdade, tem advogado que está aqui na nossa live, que já participou da caravana jurídica. E uma coisa bem bacana que a gente pegava era justamente isso. Eu não tenho acesso, seja para tirar uma dúvida sobre o LOA, seja uma dúvida sobre a aposentadoria, seja uma dúvida sobre algo que o plano de saúde não cobre. Eu estou falando que é o que eu mais pego, assim, sabe? Mas eu acho que é como eu falei, a sociedade ela tem que melhorar para receber as pessoas com deficiência. Não são as pessoas com deficiência que têm que entrar no ritmo da nossa sociedade. Me conte mais, doutor. Como o doutor verifica a melhora para as questões dos PCDs no campo jurídico, ou até mesmo no Tribunal de Justiça? Eu vou dizer uma coisa para você. De software, Olha, quando o Tribunal de Justiça ele é muito suscetível já tem uma equipe lá trabalhando com acessibilidade. Inclusive, quando eu entrei para ser conciliador, o Projuri tinha alguns problemas de acessibilidade. E tem uma equipe lá que está trabalhando e eles já conseguiram. Por exemplo, eu não conseguia buscar as pautas. Aí eles trabalharam com acessibilidade. A pessoa de lá da TI, ela usou o software leitor de tela, ela instalou na máquina dela, fechou o olho, botou o fone